Muito boa noite, estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um super aulão, a mais uma super live aqui no canal da Dariagro. Agora, exatamente às 9 horas, 9 e 2, né? 9 horas e 2 minutos aqui no relógio, dia 11 de dezembro aí de 2024, partindo aí pro finalzão de ano. Muita gente aí já de férias ou quase entrando de férias, né? Principalmente aí para os estudantes aí, para quem está na faculdade, para quem está no técnico aí, já devem ter entrado ou estar entrando de férias, né? Mas aqui a gente não para não. Talvez a gente até para, mas um pouquinho mais para frente. Hoje ainda estamos na ativa aqui para mais um aulão aqui sensacional para vocês. Beleza? Para você que já está aqui, para você que já estava aguardando a gente, né, para aquela turminha fiel que sempre tá aqui esperando a gente, já peço para aquela o que eu sempre peço todo aulão, né, para você deixar aquele like, o like é muito importante. O like faz com que o YouTube ele entregue essa live, entregue esse aulão aí para mais pessoas, faz com que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Além disso, caso ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. É rapidinho, se inscreva aqui, ative o sininho. Fazendo isso, você é notificado toda vez que a gente lança aí os nossos aulões, os nossos vídeos também. São vídeos aí praticamente todo dia. Então, para você ser notificado, para você ficar por dentro aí de tudo que a gente produz, só se inscrevendo aqui no nosso canal, beleza? E além disso, mande esse aulão aqui para grupinhos de WhatsApp, lá no Telegram, podem divulgar no Instagram, Facebook, Twitter, qualquer rede social, manda para seus amigos, colegas aí, que com certeza vai ser um aulão sensacional e que vai servir aí para muita gente, não somente para o produtor rural, mas vai servir também para estudantes ali, para pessoas em geral aí que tenham interesse na área do agro. Beleza? Pessoal, vai entrando então aos poucos, vou me apresentando. Meu nome é Renner Henrique Alves, sou engenheiro agrônomo. Hoje também sou produtor rural e, baseado nisso, hoje eu vou estar comentando de um dos principais problemas aí que acometem o produtor rural, uma produção agrícola, que é a presença das plantas daninhas na produção. Então, a gente sabe aí que as plantas daninhas é uma das principais desafios, uma das principais dificuldades aí que um produtor rural enfrenta, algo aí que muitas vezes acaba atrapalhando, que às vezes acaba dando uma dor de cabeça aí para o produtor, mas existem aí diversas formas de estar conseguindo aí superar esses desafios e eu vou estar falando isso no aulão de hoje, que são os principais segredos para estar acabando com as plantas daninhas na lavoura. Beleza? Então é isso. Sem mais delongas, bora lá. Para começar, falando em relação ao certificado, como é de praxe aí, né? Esse aulão é um aulão com certificação, ou seja, você que estiver participando aqui com a gente, você pode estar solicitando o seu certificado de participação de forma totalmente gratuita. Beleza? Para você que está pela primeira vez aqui, pela que você nunca acompanhou a aula, ou você que nunca solicitou o certificado, vou estar orientando aí que é muito simples. Basicamente, você vai clicar no primeiro link aqui da descrição. Você pode clicar agora, inclusive. Clicando nesse link, você vai entrar no nosso grupo lá do WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, a gente vai estar mandando aí um formulário para você estar preenchendo no final do aulão. Esse formulário vai estar constando lá. É para você colocar seu nome, alguns dados que a gente precisa, né? E-mail, número de contato. E, além disso, um código para você estar solicitando o certificado. É um código de segurança que a gente utiliza para comprovar se a pessoa realmente ela acompanhou o aulão aqui com a gente. E esse código a gente vai estar apresentando aqui durante o aulão. Então, em determinado momento, vai estar aparecendo aqui. Então, fiquem bem atentos, prestem atenção para aparecer aí para vocês que somente com esse código vocês conseguem estar solicitando o certificado. Beleza? Qualquer dúvida podem estar deixando aí nos comentários, no chat aqui ao lado, eu acabei esquecendo de falar do chat, né? Fique à vontade para estar deixando sua mensagem aí no chat ao lado. Inclusive, deixem aí de onde que vocês estão falando, de que cidade vocês estão falando.
Tô vendo um pessoal aí que mandou um boa noite aí, então desejo uma boa noite aí para todos também. E qualquer dúvida que tiverem, podem estar deixando também no chat, que se eu não conseguir estar respondendo, tem a nossa equipe, que ela vai estar buscando responder. Beleza? Então, bora lá, dar início ao nosso conteúdo. Basicamente, as plantas daninhas elas são um dos maiores desafios que são enfrentados ali pelos agricultores em todo o mundo. São diversos desafios ali, né, que os produtores rurais enfrentam: presença de pragas, presença de doenças, um processo eficiente de plantio, a questão do solo, né, os aspectos nutricionais, como fazer uma boa correção do solo, uma boa adubação, aspectos climáticos, a influência do clima na agricultura e, além disso, a presença das plantas daninhas. Elas são um dos principais desafios que acometem o produtor rural. E por que, que ela é tão ruim? Por que, que ela é um desafio tão grande para o produtor? Porque ela compete com as culturas ali por nutriente, por água, por luz solar e também por espaço. Isso acaba comprometendo a produtividade e também a qualidade das colheitas. Então, nessa aula, a gente vai estar abordando tudo o que você precisa saber sobre essas plantas daninhas. O que são as plantas daninhas, quais os principais presentes aqui no Brasil, quais são os seus impactos na lavoura e, principalmente, quais as melhores formas de estar controlando as plantas daninhas na lavoura. Para começar, nesse primeiro tópico aqui, eu vou estar falando um pouquinho sobre o que são as plantas daninhas. Então, vem comigo. Basicamente, as plantas daninhas, elas são vegetações ali que crescem de forma espontânea em ambientes onde a sua presença normalmente não é desejada, especialmente em áreas de cultivo agrícola. Baseado nisso, diferentemente das plantas que são cultivadas ali, das culturas que normalmente são cultivadas, elas não são semeadas ali de forma intencional, não são plantadas. E sim, elas acabam surgindo ali de diversas formas, de uma maneira espontânea, como por exemplo, a partir de sementes que são transportadas pelo vento, sementes que são transportadas pela água, sementes que são transportadas por animais, ou até mesmo ali por equipamentos agrícolas contaminados ou pelo próprio produtor rural. E com isso, essas plantas elas possuem algumas características ali, tanto biológicas quanto ecológicas, que acabam tornando elas extremamente competitivas e também muito adaptáveis. E entre suas principais particularidades está algumas que eu vou estar comentando com vocês agora. A primeira é uma alta capacidade de propagação, ou seja, as daninhas elas acabam produzindo uma grande quantidade ali de semente e essas sementes elas podem permanecer ali viáveis no solo por anos ali, formando como se fosse um banco de sementes que acaba perpetuando o seu ciclo. Ou seja, se não houver um controle fiel ali naquela área, as plantas daninhas elas vão estar sempre ali nascendo, se perpetuando ali e permanecendo naquela área. Segundo ponto, a sua resiliência e adaptação. Então, as plantas daninhas elas são altamente adaptáveis a diferentes condições de solo, diferentes condições de clima e também diferentes condições de manejo. E algumas até mesmo conseguem estar germinando em solos até mesmo pobres ou então solos compactados. Outro aspecto que é um crescimento acelerado, né? Muitas espécies acabam crescendo rapidamente, alcançando ali uma maturidade antes mesmo das culturas agrícolas e, em alguns casos, até mesmo cobrindo o solo. E um outro ponto muito importante é que elas podem ser hospedeiras, tanto de pragas quanto também de doenças. Então elas funcionam como se fosse um refúgio ali para insetos, para fungos, para bactérias ou então outros organismos que podem estar atacando ali as culturas comerciais.
Então foi possível ver alguns diversos fatores ali que mostram por que a planta daninha ou mato ali, seja qual for o nome, né, está tão presente ali em todos os lugares, mas principalmente no ambiente agrícola. Falei sobre o que que é as plantas daninhas, só que as plantas daninhas, como qualquer cultura, né, ela tem também uma classificação. Baseado nisso, vou estar falando agora como que é classificado essas plantas daninhas. Bora lá. Basicamente, as plantas daninhas elas podem ser classificadas com base ali em diferentes critérios. Eu vou estar falando algum desses principais critérios para vocês agora. O primeiro critério é ciclo de vida. Então, basicamente, no ciclo de vida, elas podem ser divididas em anuais, bienais ou então perenes. No caso, as anuais, como já diz o próprio nome, elas completam ali seu ciclo de vida em um ano. Como, por exemplo, um exemplo, né, é a buva, no caso. Então, elas têm um ciclo ali de vida de cerca de um ano. As bienais, também como diz o próprio nome, elas levam 2 anos para completar ali todo o seu ciclo, como por exemplo o cardo, e as perenes, elas vivem ali por mais de 2 anos. Um exemplo é a tiririca. Além do ciclo de vida, outra classificação é o habitat. Então, é dividido em dois tipos de habitat: o habitat terrestre e também as aquáticas. O terrestre, elas obviamente crescem no solo, então um exemplo é o capim amargoso, né? Como a grande maioria das plantas daninhas, elas crescem no solo, mas tem algumas também que crescem em ambientes aquáticos, então em plantios ali muito irrigados, em plantios alagados, podem estar crescendo, e um exemplo é o aguapé. E a outra forma de crescimento, e a outra classificação, na verdade, é pela forma de crescimento. A forma de crescimento pode ser as erectas ou então as trepadeiras. As erectas, elas crescem verticalmente, como por exemplo ali o capim pé de galinha, e as trepadeiras, elas acabam se espalhando horizontalmente ou então sobem em suportes. Um exemplo é a corda de viola. Beber uma aguinha aqui agora. Antes de estar dando continuidade aqui para vocês, eu vou estar deixando uma dica sensacional, que é sobre o principal material de análise e interpretação de solos que você vai encontrar na internet. É um material totalmente completo, onde você vai ter todas as informações que você precisa, que envolvem o processo tanto de análise quanto de interpretação de solo. Então, desde o que envolve o planejamento inicial, como fazer uma boa coleta de solo, encaminhamento para laboratório, baseado nisso, como fazer a interpretação desses resultados e como colocar esses resultados na prática, como está fazendo ali uma recomendação de adubação, uma recomendação de calagem e está trabalhando isso na produção agrícola. Você quer também ter recomendação ali para todos os estados brasileiros ali e muito mais informações, ter acesso a planilhas de recomendação de adubação e calagem, acesso a outros diversos materiais. Então, não perca tempo, clique agora no segundo link aqui da descrição para você baixar esse super material, um material totalmente completo e que com certeza vai dar uma visão totalmente diferente para você do que envolve o processo de análise de solo e a produção agrícola. E está relacionado também com o tema que a gente está falando hoje. Você tendo um conhecimento das características do solo, você consegue estar fazendo um planejamento direcionado ali para estar evitando também a presença de plantas daninhas na área, como eu vou estar falando daqui a pouco para vocês. Beleza? Então não perca tempo, clique agora no segundo link aqui da descrição. Então, dando continuidade aqui do nosso aulão, falei primeiramente sobre o que é as plantas daninhas, né, as suas características.
falei agora sobre a classificação das plantas daninhas e agora eu vou estar falando sobre as principais plantas daninhas na agricultura brasileira. Então, com certeza vai faltar muitas aqui. Eu procurei listar algumas das principais, mas enquanto eu for listando, vocês vão estar deixando aí no chat aí quais são outras aí que acometem normalmente a produção aí no estado de vocês, quais são aí as piores, as mais trabalhosas aí de estarem controlando. Aí vocês vão estar deixando aí enquanto eu estou comentando aqui. Beleza? Então, basicamente, o Brasil, devido ali à sua diversidade climática, à diversidade ali territorial, né, é um terreno fértil e tanto ali para o cultivo agrícola, quanto também ali para o surgimento das plantas daninhas. E baseado nisso, algumas dessas espécies são altamente problemáticas. Por quê? Porque elas possuem ali uma alta resistência a herbicidas, uma alta adaptabilidade e também uma grande capacidade de competição com as culturas agrícolas. E agora eu vou estar falando aí algumas das principais plantas daninhas presentes aqui no Brasil. Começando pelo capim amargoso, né? O nome científico Digitaria insularis. O capim amargoso, ele se caracteriza por ser uma planta perene, que se propaga ali por sementes e também por rizomas. É altamente adaptável ali a diferentes condições climáticas e também diferentes condições de solo, sendo encontrada em todas as regiões do Brasil. Dentre os seus principais impactos, ela compete por luz, por nutriente e também por água, além de estar dificultando algumas operações agrícolas devido à sua estrutura robusta. Ela também acaba sendo resistente ao glifosato, o que acaba tornando ela, de certa forma, difícil de estar controlando. Dentre as principais culturas que são atingidas, está presente a soja, o milho, o algodão e também a cana-de-açúcar. Segunda planta daninha, uma que é bem famosa e com certeza todo mundo já presenciou, que é a buva, né? Então, nome científico, Coniza spp, porque tem diversas aí variações de buva, né? A buva ela é uma planta anual de crescimento rápido. Ela possui milhares de sementes leves que podem ser transportadas ali pelo vento por longas distâncias. Dentre os principais impactos, ela é altamente competitiva, especialmente no início do ciclo das culturas, e ela também possui resistência a diversos herbicidas, o que também acaba dificultando principalmente um controle químico. Dentre as principais culturas que são atingidas, está presente a soja, o milho e também a cultura do trigo. Outra planta daninha muito conhecida, muito presente aqui no nosso país é a corda de viola, Pomoes pp. Ela é uma trepadeira anual com flores vistosas e ela propaga-se principalmente por sementes e acaba se adaptando facilmente a diferentes condições. Dentre os principais impactos, ela se enrola nas plantas cultivadas, o que acaba dificultando tanto o desenvolvimento e também o processo ali de colheita mecanizada, e ela também acaba competindo ali tanto por luz quanto também por espaço. Dentre as principais culturas atingidas está presente o milho, o feijão e também o algodão. Outra planta daninha muito presente é o capim pé de galinha, Eleusis indica. O capim-pé de galinha é uma planta anual que acaba formando ali touceiras e ela adapta bem principalmente a solos mais compactados e também locais ali com tráfego intenso de máquinas, ou seja, em locais ali onde culturas normais ali não acabam não conseguindo se desenvolver de forma ideal, a planta daninha, no caso, o capim-pé de galinha, acaba conseguindo ali se desenvolver. Dentre os principais impactos, ela também compete por nutrientes e por água, reduzindo ali a produtividade das culturas presentes no local. Ela também é resistente a diversos herbicidas, o que acaba exigindo ali um manejo integrado. Dentre as principais culturas que são atingidas, está presente a soja, a cana-de-açúcar e também as hortaliças. E
A outra planta daninha que eu vou estar comentando aqui, outra que é muito conhecida, que é a tiririca, Ciperus rotundus. A tiririca ela é uma planta perene com um sistema ali de tubérculos subterrâneos que acabam permitindo tanto a sua propagação quanto a sua resistência a condições adversas. Dentre os principais impactos, ela acaba dificultando o preparo do solo e também o desenvolvimento das culturas, a sua alta capacidade de infestação. Tubérculos dela podem permanecer ali viáveis no solo por anos. Dentre as principais culturas que são atingidas, está presente as hortaliças, o arroz e também as culturas perenes. Existem outras diversas e diversas plantas daninhas que eu não comentei aqui, né? Eu vou estar listando mais algumas, mas igual eu falei no começo ali, deixem mais algumas aí, principalmente as que eu não comentei aqui, vocês vão estar deixando aí as que mais acometem aí a região, as lavouras aí da onde você mora. Dentre outras plantas que são muito importantes, está presente também o caruru, o picão preto, o capim colonião, o capim marmelada, leiteira, dentre diversos e diversos outros. Então, falamos aí sobre os principais plantas daninhas aí presentes no Brasil. E agora vamos partir para a parte mais importante aqui do aulão. Então, muita atenção. Nessa parte eu vou estar falando aí como controlar as plantas daninhas na agricultura. Então, está dando aí diversas formas aí de manejo para você estar fazendo um controle eficiente das plantas daninhas na agricultura. E atenção, como vocês estão vendo aí na tela, tem aparecendo aí o código da aula. Código da aula Daninhas 2024. Daninhas 2024. Esse código vai aparecer somente mais uma vez. Então, preste atenção, anotem que depois que aparecer, você não vai mais conseguir estar anotando. Beleza? Então, bora lá dar continuidade falando agora sobre as principais formas de controle das plantas daninhas na agricultura. Um controle eficaz ali das plantas daninhas, ela exigem ali uma abordagem integrada, onde acaba combinando ali diferentes estratégias, né, para estar minimizando os impactos da planta daninha e também garantindo ali uma sustentabilidade no sistema de cultivo. Então, eu vou estar falando a partir de agora alguns dos principais métodos para estar realizando um controle eficiente das plantas daninhas. Começando, obviamente, ali por uma das principais formas de controle, né, que é o controle químico. O uso dos herbicidas é uma das formas mais comuns de manejo, porém, para o controle ser eficiente e sustentável, deve-se observar alguns aspectos que eu vou estar comentando agora para vocês. Primeiro aspecto, seleção do herbicida. Escolher os produtos específicos para espécie daninha, considerando principalmente o estágio de desenvolvimento da planta. Então, é algo muito importante fazer a seleção correta. Não é qualquer herbicida que pega qualquer daninha, então é necessário ter um estudo correto sobre qual herbicida está utilizando. Outro ponto, resistência. É muito importante, se possível, estar rotacionando ali princípios ativos diferentes para estar evitando ali com que as plantas elas desenvolvam resistência naquela área. Outro aspecto que é a dosagem e também a forma de aplicação. Seguir rigorosamente ali as orientações do fabricante, aplicando no momento ideal para estar maximizando a eficiência. E um outro ponto é o cuidado com as culturas sensíveis. Então, garantir com que o herbicida utilizado não prejudique a cultura principal, que ele atinja somente a planta daninha, mas não a cultura plantada naquele local. Saindo do controle químico, a gente parte para o controle mecânico. O controle mecânico ele envolve ali, a remoção física das plantas daninhas e é especialmente útil principalmente para pequenas áreas ou então para as culturas orgânicas. Opa, é, é isso, acabei pulando sem querer aqui. É assim mesmo, ao vivo acontece essas coisas, né? Então,
Em relação ao controle mecânico, existem aí algumas formas principais ali, eu vou estar listando ela para vocês. Começando pela capina manual. A capina manual é indicada principalmente para áreas pequenas ou locais onde o uso de uma máquina ali acaba sendo inviável. Outro método é o método de roçagem. A roçagem ajuda a estar controlando ali espécies perenes que acabam produzindo sementes. Outro método é o método de gradiação e também de aração. Esses métodos acabam promovendo ali a destruição das plantas daninhas no início do ciclo agrícola, reduzindo a famosa competição. E o outro método que não é tão utilizado, mas também é muito importante, é o método de dessecação, que é mais voltado aos sistemas de plantio direto, em que a dessecação pré-plantio com rolo faca é uma alternativa eficiente para estar evitando a proliferação. E antes de estar dando continuidade, que eu vou estar deixando outra dica muito bacana para vocês, que é sobre a nossa apostila, a apostila do agro manejo do solo. Então você quer saber todos os aspectos que envolvem aí um bom manejo do solo? Agora mesmo eu comentei sobre o processo de aração, sobre o processo de gradagem, a sua importância. Então você quer saber informações relacionadas a isso? Como fazer um bom manejo do solo? Qual o planejamento inicial para estar fazendo um manejo do solo? Para plantio, um manejo do solo para o controle de plantas daninhas, um manejo do solo eficiente para um bom desenvolvimento da cultura, um manejo do solo pós-colheita, um manejo do solo e a sua relação ali com a fertilidade desse solo, com a correção desse solo, com o processo de análise e muito, muito mais informações. Então não perca tempo, aproveite que é uma apostila que está com frete grátis para todo o Brasil nesse fim de ano, ou seja, qualquer local do Brasil aí que você morar, a gente vai estar mandando para você com frete grátis e tá com valor promocional também. Então, a apostila aí ideal para você levar para campo, você que é estudante, você que é produtor rural aí, não perca tempo. Ó, uma apostila muito completa, conta aí com tabelas, conta com informações ali fáceis de você estar assimilando, realmente para você estar levando ali ela pro campo. Ok? Como está fazendo aí para você estar solicitando ela? Muito simples, só clicar no terceiro link aqui na descrição. Clica no terceiro link, você vai ser direcionado lá para você estar pedindo a sua apostila hoje mesmo. Beleza? Terceiro link aqui da descrição. Dando continuidade aqui, então, falei sobre o controle mecânico e também sobre o controle químico. Agora eu vou estar falando sobre o controle cultural. O controle cultural, ele é um método preventivo que ele visa estar fortalecendo ali a cultura principal. Além disso, está minimizando também o espaço para as plantas daninhas. E em relação ao controle principal, envolve principalmente a cobertura vegetal, né? No caso, utilizar ali plantas de cobertura, como por exemplo a braquiária ou então a crotalária, como está presente aqui na imagem, para estar sufocando ali o crescimento, o desenvolvimento das plantas daninhas, e também um processo de rotação de culturas, alternar ali as espécies cultivadas para estar reduzindo a população das plantas daninhas, adaptadas principalmente às monoculturas. Além disso, outros aspectos voltados ao controle cultural são uma adubação adequada, tá fornecendo ali os nutrientes certos à cultura principal para tornar ela mais competitiva e também um plantio mais adensado, diminuir o espaçamento entre as plantas para estar reduzindo ali as áreas livres onde as plantas daninhas podem estar se estabelecendo. Outra forma de controle, né, é o controle biológico. Esse método ele não é tão utilizado, ele está começando ali a estar presente, os produtores estão começando a ter um conhecimento maior em relação ao controle biológico para as plantas daninhas, né? O controle biológico de pragas ele já está cada vez mais bem difundido, mas para plantas daninhas ainda não está tão presente. No caso, esse método ele utiliza ali alguns inimigos naturais das plantas daninhas para estar controlando a sua população. Então, no caso, funciona ali a partir de insetos ou fungos, algumas espécies de insetos e fungos que acabam atacando as plantas daninhas específicas. E deve-se ter um cuidado ali com o equilíbrio ambiental. É essencial estar monitorando a aplicação para estar evitando impactos em espécies não alvo
no ecossistema. Outro método é o manejo integrado de plantas daninhas, né? O MIPD. O MIPD ele combina várias estratégias para estar maximizando a eficiência no controle e também reduzir ali custos e impactos ambientais. Basicamente, o manejo integrado ali das plantas daninhas envolve ali um monitoramento regular, identificar ali precocemente as plantas daninhas e também um nível de infestação e um controle mais direcionado, né? Utilizar ali o método mais adequado para cada situação, integrando práticas químicas, práticas mecânicas, práticas culturais e também práticas biológicas. E ainda temos mais formas de controle. A forma que eu vou falar agora é o controle preventivo. Então, como diz o próprio nome, ele considera ali prevenir a entrada e também o estabelecimento de novas espécies daninhas, que acaba sendo essencial para estar evitando problemas futuros. Basicamente, isso envolve ali a limpeza de máquinas e equipamentos, né, garantindo que não haja semente de plantas daninhas aderida às máquinas que você está trabalhando na lavoura. Uso de sementes certificadas, utilizar sementes ali que são livres de contaminação e também o cercamento de áreas para estar evitando ali a entrada de animais que possam dispersar sementes. Outra forma de controle é o controle natural. Em algumas situações é possível estar utilizando até mesmo condições naturais para estar reduzindo a presença das plantas daninhas. Eu vou estar falando alguma dessas condições para vocês agora. Um exemplo é o processo de solarização do solo. Então, solarização do solo seria cobrir o solo com um plástico transparente para estar aquecendo esse solo e estar matando ali sementes e plantas ali emergentes. O outro método é um sombreamento natural. Culturas mais densas, de um crescimento mais rápido, podem estar suprimindo o desenvolvimento das plantas daninhas. Antes de estar dando continuidade, vou estar falando outra informação muito bacana para vocês, que é sobre as nossas planilhas de recomendação de adubação e calagem. Então, você que é estudante, você que é produtor rural, quer fazer recomendação de adubação e calagem ali de forma super rápida, super prática, em alguns minutos ali, ter todas as informações para as mais diversas culturas produzidas aqui no Brasil? Então não perca tempo, clica agora aqui no nosso quarto link aqui da descrição. Clicando aí, você vai ter acesso à disposição ali diversas planilhas de recomendação de adubação e calagem. Basicamente, você vai pegar as informações da sua análise de solo, vai jogar na planilha e ela vai dar um relato totalmente completo ali de como, de qual teor ali, quantidade de adubação ou quantidade de corretivo ideal para você estar trabalhando ali na sua cultura, os mais diferentes tipos de solo e regiões do nosso país. Beleza? Não perca tempo, aproveite também que está com valor promocional nesse fim de ano. Quarto link aqui na descrição. Então, partindo aí para o próximo tópico, que é o planejamento para o controle de plantas daninhas. Igual tudo que se faz, existe um planejamento e para o controle das plantas daninhas não é diferente. Então, bora lá falar sobre esse planejamento. Um controle eficiente, ele requer um planejamento e execução também com base ali nos conhecimentos das espécies daninhas presentes no histórico da área e também nas características da cultura. Tá integrando ali diferentes métodos acaba aumentando a eficácia, reduz custos e além disso acaba minimizando ali possíveis impactos ambientais, garantindo uma maior produtividade e sustentabilidade no longo prazo. Eu vou estar dando um exemplo aqui, né? Baseado nesse exemplo, eu vou estar falando aí sobre todo esse processo que envolve um planejamento. Então, eu vou estar dando nesse contexto inicial. O contexto inicial se baseia numa área cultivada de 20 hectares. A cultura principal é uma cultura da soja em um sistema de plantio direto. O histórico de infestação é uma alta presença do capim amargoso e também da buva, com relatos de resistência a herbicidas.
Lembrando que é apenas um exemplo, eu vou estar trabalhando em cima desse exemplo. É só para vocês terem uma noção de como fazer um bom planejamento baseado aí na dificuldade que você está encontrando, ok? Baseado nisso, então, primeiro passo é um diagnóstico inicial. Nesse primeiro passo, você vai estar mapeando a área, identificando espécies daninhas ali, né, no caso, o capim amargoso e a buva, e está avaliando a resistência dela aos herbicidas. Próximo passo é fazer um controle pré-plantio, então realizar a dessecação ali com herbicidas de diferentes mecanismos de ação e de preferência estar utilizando um rolo faca para o manejo da palhada, porque a gente está se tratando ali de um sistema de plantio direto. Durante o plantio, se possível, está utilizando ali um plantio adensado e também uma cobertura do solo com a palhada para estar dificultando ali a germinação das plantas daninhas. Outro ponto é o controle pós-plantio. Então, no pós-plantio, você está aplicando ali herbicidas seletivos e vai estar monitorando regularmente a área para estar controlando ali possíveis escapes. Quinto passo, né, os métodos culturais. Então, está implementando ali uma adubação adequada e também uma rotação de culturas. E um exemplo ali é o milho, o sorgo, que se adequa para fazendo uma rotação com a cultura da soja, para estar quebrando esse ciclo das daninhas. Sexto passo, controle preventivo. No controle preventivo, você vai estar ali limpando as máquinas, utilizando sementes certificadas, evitando a dispersão ali de sementes das plantas daninhas. E o sétimo e último passo, avaliação. Analisar os resultados ao final da safra e estar ajustando essas estratégias com base no próximo ciclo. Então, o que eu falei aqui é um exemplo baseado ali no conceito inicial que eu dei ali, né, para uma cultura da soja, para 20 hectares, para o sistema de plantio direto. Mas é só para vocês terem uma noção. Então, baseado na realidade de vocês, por exemplo, eu produzo hortaliça, minha área é uma área pequena. Você vai fazer um planejamento baseado ali nas características da cultura que você está trabalhando, do tamanho da sua área, da forma de plantio que você está trabalhando, dentre outros fatores. E a última informação, a última dica que eu vou estar passando aqui para vocês é para vocês estarem conhecendo a nossa lojinha virtual, a loja do agro, tudo ali na palma da sua mão. Então, as melhores ferramentas, os melhores materiais, os melhores equipamentos para o agro. Você quer ter acesso à disposição ali, os principais materiais, material de assistência técnica, de manejo, de agropecuária, para você estar fazendo um plano de adubação. Quer ter acesso ali a ferramentas para você estar fazendo a coleta de solo para análise, medidor de pH de água, medidor de pH do solo, medidor de fertilidade do solo, medidor de temperatura, umidade e muito mais. Então, para você ter tudo isso à disposição, lá na lojinha do Agro, lá na nossa loja do Agro, quinto link aqui na descrição. Entra lá, dá uma olhada, com certeza você vai achar uma coisa aí muito bacana para você. Então, para estar finalizando, o controle das plantas daninhas é essencial para estar garantindo ali uma produção agrícola tanto sustentável quanto também rentável. E ao estar adotando ali práticas de manejo integrado, estratégias preventivas, os agricultores eles podem estar minimizando os impactos negativos e mantendo a produtividade das lavouras. E é muito importante, lembre-se, o planejamento é a chave para o sucesso no combate às plantas daninhas. Então é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado a todos vocês aí, vocês que acompanharam aí todo o aulão aqui com a gente. Peço aí, se possível, caso você ainda não tenha deixado, deixar aquele like. O like é muito importante. Caso ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho. Fique à vontade para estar deixando um comentário aqui embaixo. Caso surgir alguma dúvida aí, né, deixa aqui que a gente vai estar buscando responder. Confira
a descrição aqui embaixo. Aqui na descrição, todas as dicas que a gente deixou aqui durante o aulão, tá aqui na descrição, aqui embaixo. E além disso, tem as nossas redes sociais, redes de contato, Facebook, Instagram, canal no Telegram e muito mais. Beleza? Então, aguardo vocês na próxima semana. Muito obrigado, até mais e tchau, tchau.